Oi, gente. No último vídeo, a gente terminou colocando esse código aqui para testar se a instalação do Allegro estava funcionando certinho, mas eu não expliquei nada sobre o código e eu deixei para começar a falar sobre isso agora. Então, eu vou mostrar o que cada coisa dessas aqui faz, certo? Então, vamos começar do zero, ver como é a estrutura de um programa em Allegro. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é incluir a biblioteca, certo? Então, include alec.h e agora você vai criar a main. Então, int main return 0. Pronto. Agora, quando você estiver trabalhando com Allegro, você tem que colocar uma macro aqui no final, depois da main. Se chama end of main. Eu não vou falar muito sobre isso, mas faz só algumas questões de compatibilidade, certo? Tipo, para o seu jogo rodar no Mac, no Windows, tudo mais. Enfim. Aí agora a gente vai precisar inicializar algumas coisas da biblioteca, certo? Eu não vou instalar tudo, porque à medida que eu for precisando nos outros vídeos eu vou instalar. Eu vou instalar, no caso agora, só o básico para funcionar mesmo. Então, a primeira função que você tem que chamar é o Allegro init. E ele vai inicializar algumas coisas básicas da biblioteca. Depois você vai precisar instalar algumas coisas. Primeiro que você deve chamar é install timer. E ele vai instalar alguns timers padrão, tipo os timers necessários para tocar áudio, esse tipo de coisa. E também para funcionar o mouse. Então, depois disso você vai instalar dispositivos de entrada, no caso mouse, teclado, joystick, se você for usar. No caso, para esses primeiros vídeos eu vou usar só o teclado, certo? No vídeo, quando eu for falar do mouse, eu instalo o mouse. Então, instalo o keyboard. E aí não leva nada como parâmetro. Depois, você vai precisar setar a profundidade das cores. Então, você usa set color depth. E aqui, como parâmetro, você coloca um inteiro dizendo a quantidade de cores, né? Então, você tem 8 bits, 16 bits, 32 bits. Eu vou colocar aqui 32, porque basicamente qualquer computador moderno consegue rodar isso aí 32, né? Seria 8 bits se fosse para computadores mais antigos que não rodam tantas cores, né? 8 bits você tem as combinações, eu creio que sejam só 256 cores. E aí, antes só podia rodar isso aí. Enfim. Aí depois de você setar a profundidade das cores, você vai setar o vídeo. Então você chama a função set gfx mode e ela leva alguns parâmetros. A primeira delas é o seu driver de vídeo, né? Então você coloca essa macro gfx. Aí quando você digitar de gfx underline, vai aparecer esse monte de macros aqui, né? De files. E no caso você pode escolher o driver específico seu, sei lá. Mas é recomendado que você coloque AutoDetect, certo? Porque aí vai rodar na maioria dos computadores. Então você tem aqui dois tipos, né? AutoDetect Window Edge e Full Screen. Obviamente, né, o Full Screen é tela cheia e o Window Edge é janela. Por enquanto eu vou botar a janela, se você quiser você bota Full Screen aí. Depois você coloca a resolução, né? Então, para o X eu vou colocar 800 pixels e depois no Y 600, senão é uma tela de 800 por 600 pixels. Depois vem dois parâmetros que você deixa como zero, que são para tela virtual, mas a gente não vai usar isso, pelo menos por enquanto. Então, depois disso você ainda tem algumas coisas que você pode fazer, tipo set window title, que é para você colocar o título da janela, que é isso que aparece aqui, ó, todo programa do Windows tem, né? Por exemplo, CodeBlocks, esse main, C, CodeBlocks, sei lá. E aí você coloca o nome que você quer que apareça na janela, né? Vou colocar aqui tutorial 2, certo? Opa.
Pronto. E é só isso por enquanto. E agora como é que a gente vai começar a fazer o jogo, né? Bom, o jogo é basicamente um loop que é, bom, quase infinito. Ele só vai acabar quando, bom, o usuário quiser que ele acabe. Tipo, quando apertar Alt F4, ou então quando clicar no botão de sair, ou então apertar Exit, sei lá. Alguma coisa desse tipo. E é a condição que você colocar aí, né? Então, o que a gente vai fazer é criar um laço, while, e dentro do laço você vai colocar a condição para fechar, né? No último vídeo eu tinha colocado assim, enquanto não yes. Ou seja, bom, deixa eu explicar logo o que é esse keyesc aqui. O Allegro, ele tem esse array key, que tem, dentro de cada posição é o estado de uma tecla, certo? Então, o estado pode ser 0 ou 1, ativado ou desativado. E aí você pode acessar cada estado, ao invés de usar os números diretamente, né? Ficar lembrando qual número é qual tecla. Ele tem esses defines para cada tecla. Então você tem key, aí você bota underline e aí vai aparecer aqui, ó, todas as teclas. Então no último eu tinha colocado enquanto não key ESC, ou seja, enquanto não apertar ESC, ele não sai do jogo, né? Então toda vez ele lia a tecla ESC e aí depois ele via se tivesse ativado ou não e saía do jogo. Nesse vídeo, a partir desse vídeo eu vou fazer diferente, certo? Eu vou botar uma forma mais eficiente de fazer isso, que é você criar uma variável para controlar a saída do jogo. E aí você coloca diversas condições para isso. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, né? O ideal seria um tipo bool, né? De C++, que é booleano, sim ou não. Mas no caso como aqui é C, então vai ficar só int mesmo. O nome eu vou colocar, sei lá, exit program. E eu vou começar ela como sendo false. O Allegro tem essas macros true e false, que são 0 e 1, né? Então, essa variável vai começar como false. Então, enquanto ela for 0, ou seja, enquanto não existe program, ele vai rodar o jogo, né? E aqui dentro do laço eu vou dividir em certas seções do jogo, certo? O jogo tem algumas partes principais. A primeira é, no caso, input, que é a primeira fase onde você detecta a entrada do teclado, mouse, joystick, sei lá, todo tipo de entrada que o usuário estiver mandando. Depois você tem a parte de update, onde você vai atualizar o estado do jogo, vai atualizar as diversas variáveis que você estiver aí controlando o seu jogo. E depois você tem, finalmente, a parte de desenho, que é basicamente onde você vai desenhar tudo na tela, né? Tudo que aconteceu. Bom, aqui na parte de entrada, aí sim a gente vai colocar aquele negócio do keyesc, né? Então, se keyesc, se a pessoa apertar a tecla ESC, então eu quero que ele saia do programa. Então esse program vira true. Opa, true. Meu Deus. True. Certo? Se apertar ESC, sai do programa. Aí na próxima interação ele sai. Aí aqui ele finaliza tudo, né? Se você quiser, você pode colocar aqui a função allegro exit, mas não é realmente obrigatória mais. A função allegro init, a partir das últimas versões do Allegro, ele já seta para chamar isso aqui automaticamente. Então você não precisa se importar a chamar isso aí. Mas eu vou deixar só por questão de... Enfim. E aí, como é que a gente faz para desenhar alguma coisa, né? O Allegro, ele tem esse ponteiro para bitmap, né? Ele tem, primeiramente, a estrutura bitmap, que são, no caso, as imagens e coisas que você vai desenhar. E aí ele tem um ponteiro para bitmap, que é o screen, que tudo que você desenha no screen aparece na tela. Então, para desenhar, a gente só precisa desenhar no screen usando as funções que o Allegro fornece. Então, vou desenhar aqui, por exemplo, um círculo. Círculo. Se você colocar só círculo, ele vai desenhar um círculo sem o fundo preenchido. Se você colocar Circle Fill, ele vai colocar ele preenchido com a cor que você quer. Então isso também vai funcionar para outras funções também. Tem Rect, tem Ellipse, tem outros aí. Você pode procurar
Allegro CC. Aqui no Allegro CC, na parte de Files, no caso na versão da Allegro você tem o PDF mostrando aí as referências e tem todas as funções. Se você tiver dúvida em parâmetro, em o que a função faz, alguma coisa desse tipo, você pode vir aqui e olhar, né, depois. Enfim, eu quero desenhar um círculo, certo? Então o primeiro parâmetro que ela recebe é o bitmap que eu vou desenhar. Então eu quero desenhar na screen. Depois ele vai receber as coordenadas x e y do centro do círculo. Então vou colocar aqui, por exemplo, 110 e 110. É a posição do centro. Depois o raio. Vou botar 50 pixels de raio. E por último a cor que você quer desenhar, certo? A cor no Allegro ele é um inteiro, certo? Então, por exemplo, eu quero a cor vermelha. Eu não sei qual é o número aqui do vermelho, né? Geralmente a gente trabalha com um padrão RGB, né? Então você tem aqui, por exemplo, no Paint mesmo, em qualquer outro editor de imagem, você pode pegar uma cor qualquer e ele tem a sua taxa aí de vermelho, verde e azul. Ou seja, 128 vermelho, 0 verde, 0 azul. Essa é essa cor aqui. Então, se eu quiser a cor vermelha, por exemplo, 255 é o valor máximo. Então vai de 0 a 255. Se eu quiser o vermelho puro mesmo, basta colocar 25500, certo? E como é que eu faço para transformar isso aqui na cor? Saber qual é o número dessa cor, né? Eu uso a função makeCall e aí ela recebe como parâmetros os três níveis, né? Vermelho, verde e azul. Então eu vou colocar aqui 255 no vermelho, 0 no verde, 0 no azul. E pronto. Quando eu rodar esse programa, vamos ver o que vai acontecer. E aí você pode ver que ele abriu a janela de 800 por 600 pixels e já desenhou aqui o círculo, certo? Só que tem um problema com esse método de desenhar diretamente na tela. Vamos ver o que acontece como, por exemplo, eu vario a posição do meu círculo. Então, deixa eu criar aqui uma variável, posição x, começar com 110. E aí eu vou desenhar nessa posição. E eu vou variar essa posição ao longo do tempo. Então, posição x mais mais. Então, quando eu rodar, você pode ver que ao invés do círculo se movimentar, apareceu esse borrão aqui do círculo, certo? Então, o que foi que aconteceu aqui? Bom, basicamente, aqui eu tenho a minha tela, desenho de preto, tela, e aqui eu tenho o círculo, certo? Na primeira iteração ele desenhou na posição 110, 110. Aí na outra eu alterei a posição, então ele desenhou um pouquinho mais para o lado, né? Peraí, deixa eu... E aí ele foi desenhando um círculo do lado do outro. E aí, ao invés de ficar um círculo só se mexendo, ele ficou vários círculos um do lado do outro, preenchendo esse espaço da tela aí. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Uma ideia é você pegar o círculo e limpar a tela antes de desenhar de novo. Então, eu desenho o círculo, limpo a tela, depois desenho ele um pouquinho mais para o lado. Aí limpo a tela, desenho ele um pouquinho mais para o lado. E para isso a gente usa a função clear. E aí você coloca como parâmetro o bitmap que você quer limpar. Então você vai colocar screen, clear screen. Então o que acontece quando eu fizer isso? Eu não sei se deu para ver aí no vídeo, mas a bolinha se movimentou, mas a tela ficava piscando, certo? Por que isso aconteceu? Basicamente, tudo que eu desenho na tela, na screen, aparece na tela do meu computador. Então quando eu desenhava aqui no ponto inicial, aí depois eu limpava a tela, então por um breve momento a tela ficava sem nada. Ou seja, tudo que aparece na screen aparece na tela. Então ia aparecer nada na minha tela, por um breve momento. E aí depois ia aparecer a bolinha um pouquinho mais pro lado. Então com isso ficou piscando, né? Aparece, desaparece, aparece de novo mais pro lado. E assim foi, né? Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Usar outro sistema de desenho, certo? Ao invés de desenhar diretamente na tela, eu vou ter uma outra tela auxiliar. Deixa eu desenhar aqui. Certo. Essa tela aqui vai ser
a minha tela normal, a screen, certo? E eu vou criar essa outra tela auxiliar, o buffer, e eu vou desenhar tudo nele, certo? Então, desenhar, sei lá, um círculo, um boneco, sei lá. E aí, depois que eu terminar de desenhar tudo que eu quiser no buffer, lembrando que o que eu desenho no buffer não vai aparecer na tela, só aparece na tela que eu desenho na screen. Eu desenhei tudo no buffer, e aí agora, tudo que eu preciso fazer é desenhar o buffer na screen. E aí tudo que eu tinha desenhado vai aparecer na tela. E depois, ao invés de limpar a tela, eu limpo o buffer, né? Que está assim, aí eu limpo o buffer. Na outra iteração, eu desenho outra coisa no buffer. Lembrando que a tela ainda vai estar com o que eu tinha desenhado anteriormente no buffer. Então, quando eu modificar um pouquinho o boneco no buffer, e depois eu vou desenhar o buffer por cima da tela, aí vai ficar diferente, sem piscar. Então, como é que eu faço isso aqui no Allegro, certo? Eu vou precisar criar uma tela auxiliar, então eu vou criar um espaço aqui para bitmaps. E nesse espaço eu vou criar um bitmap específico, bitmap ponteiro, buffer. E nele eu vou usar a função create bitmap, certo? Que cria um bitmap do nada, ao invés de carregar um. E ele só recebe como parâmetro, no caso, a largura e a altura da minha tela. Eu poderia colocar aqui 800 por 600 diretamente, mas é melhor você usar as variáveis globais que o Allegro cria, que são essas duas aqui, screen W, screen H, né? W de width, que é largura, e H de height, que é altura. Então, essas variáveis aqui, elas têm esse mesmo valor aqui. Então, a vantagem que isso dá é que se eu quiser modificar, por exemplo, a altura e a largura da minha tela, basta eu modificar aqui. E aí já vai modificar sozinho no meu programa isso aqui, né? Então, é melhor do que eu botar várias vezes em todas as telas, 800 por 600, e depois, se eu quiser mudar, eu ter que ir em todas alterando esse valor, certo? Então, como isso aqui é um ponteiro, recebeu esse espaço aqui alocado, né, do bitmap, tudo que eu aloco eu preciso destruir depois, certo? Então, para fazer isso, eu vou, no final do meu programa, deixa eu criar aqui um espaço para finalização. E aqui no final do meu programa, eu só preciso chamar a função destroy bitmap. E como parâmetro eu coloco o ponteiro do bitmap que eu quero destruir. Então, buffer. Então eu carrego aqui no começo e destruo ele no final, ao final do programa. E agora o que eu preciso fazer é o seguinte. Na hora de desenhar o círculo, ao invés de desenhar na screen, eu desenho no buffer. E ao final, eu vou ter que limpar o buffer no final, né? E depois que eu terminar de desenhar tudo, eu desenho o buffer na screen. Para isso eu uso a função drawSprite. drawSprite, que aí recebe como parâmetro o sprite em que eu quero desenhar, então eu quero desenhar na screen, e o sprite que eu quero desenhar, então eu quero desenhar o buffer, eu quero desenhar o buffer na screen, e a posição em que eu quero desenhar, né? Como os dois têm o mesmo tamanho, então basta eu desenhar na origem, né? A posição 00. Só dando um detalhe que a posição 00 no Allegro é aqui em cima, é esse ponto inicial aqui. O eixo X ele é normal, mas o eixo Y ele é invertido. Então os valores positivos são para baixo e valores negativos são para cima. Então eu vou desenhar na origem 0, 0. Pronto, são esses parâmetros só. O que eu quero desenhar, onde eu quero desenhar e X, a posição X e Y que eu quero desenhar. Então, tendo isso em mente, agora já deve estar funcionando. Quando eu rodar isso aqui, aí você pode ver claramente a bolinha se mexendo sem piscar o programa. Por enquanto seria só, mas eu ainda posso mostrar mais uma coisa, que é, você deve estar vendo aqui esse botão X para fechar o programa, mas ele não está habilitado, certo? Para você habilitar isso, você mesmo tem que criar a função para isso. Então, como é que eu faço? Aqui eu vou ter que criar, eu tinha criado uma variável para controlar a saída do programa. Eu vou tirar ela daqui
e vou criar ela globalmente aqui, certo? Sendo que ao invés de ser somente int, eu vou ter que colocar do tipo volatile int, que serve para impedir que o compilador faça certo tipo de otimização, certo? Tipo, sei lá, imagina que eu tenho uma função aqui que é int a igual a 500, sei lá. Aí if a igual a 200, sei lá, faz alguma coisa. Então, o compilador poderia ver isso aqui e ver que não tem nenhuma possibilidade disso aqui ser 500, de ser 200, certo? Porque o A é sempre setado como 500. Então, o compilador poderia pegar isso aqui e substituir por false, certo? Dizer que já é falso automaticamente. Em certas horas eu não vou querer isso, certo? Por exemplo, imagine que eu tiver aqui, não sair do programa, não tiver isso aqui, certo? Então o compilador poderia dizer, sair do programa é setado como false. Então não tem nenhuma possibilidade de ser setado como true, pelo menos não nesse código aqui, não nesse programa. Mas teria uma possibilidade que é se o usuário clicasse no X. Então, para evitar que esse tipo de otimização aconteça, eu coloco esse tipo volatile aqui. E agora basta criar uma função que feche o programa. Então, eu vou criar aqui void fecha programa e basta eu setar essa variável como true. Então, exit program recebe true. Pronto, só isso que a função faz. E aí depois da função você tem que colocar a macro end of function. E aí você coloca como parâmetro o nome da função, né? Fecha programa. E é só isso. Aí aqui na sua parte de inicialização você chama a função set close button callback. Set close button callback. E aí você coloca o nome da função que você quer setar para quando a pessoa apertar o X, né? Então o nome da minha função é fecha programa. E pronto. É recomendado também você usar, antes de chamar essa função, usar as macros lock variável, e aí você coloca o nome da variável, que é exit program, e você coloca também lock function, que é o nome da função de novo, não fecha o programa. É recomendado você fazer isso aí. Então pronto, agora que já está setado, você pode ver que agora está habilitado o botão do X, quando eu clico, ele sai do programa, ou seja, ele seta essa variável aqui como true, né? Então, é isso por enquanto. Eu sei que esse vídeo foi meio longo. Os próximos vão ser mais curtos. É que esse tinha realmente muita coisa para mostrar, sim. Então, por enquanto é só, galera, e tchau.